a gente tem várias pautas interessantes aqui, mas eu quero ir para aquele vídeo que viralizou recentemente. Né? Nós temos o Gilmar Mendes falando. Vamos ficar mais sério, depois a gente fica mais cultural. Gilmar Mendes vai me broxar de novo. Mas tudo bem. Não, mas o Gilmar Mendes falando sobre como a Lava Jato usava as prisões, né, para empurrar a delação premiada. Vamos ver se tem alguma incongruência na posição do ministro Gilmar Mendes aqui. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de diligência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Holiday, muita repercussão nas redes sociais. A gente tem também um post que eu queria que colocasse aqui, da Renata Barreto. Achei muito legal. A Renata faz uns posts excelentes que contam histórias, né? E no post dela, eu vou ter que puxar aqui, porque como a gente está sem retorno, eu preciso puxar o post dela, mas você vai passando para mim, hein? Quem que tá aí? Tá me ouvindo? Tá no ar? Então ela coloca aqui, ó. 2013 e 2023. Reinaldo Azevedo. Lula como chefe da organização criminosa da propinocracia. E é essa a denúncia que o Brasil espera. Na 35ª fase da Operação Lava Jato, né, traz à luz uma cadeia de eventos que evidencia que o PT se estruturou para a privatização informal do Brasil. Reinaldo Azevedo com textos bem escritos, hein? Sim. Olha que estrutura lógica. Reinaldo Azevedo agora. A extrema-direita que ronca e fuça em polvorosa por causa de uma decisão óbvia e fatal de Toffoli. Não se esqueçam. Quem ordenou a Operação Spoofing foi Sérgio Moro. Estava sem querer produzindo provas sobre os crimes da Lava Jato. Destruíram um setor da economia, destruíram milhares de empregos, destruíram a política, prepararam a ascensão de um fascistoide ao poder. Ainda falta muito. O ponto final nessa linha é a papuda. Escrevendo muito bem de novo, né? Escrevendo muito bem de novo. E daí a Andréa Sadi, muito feliz em ser replicada pelo Reinaldo Azevedo, fala que tenho nem roupa. É uma expressão, enfim. Tenho nem roupa para ir para isso. Tenho nem roupa para ir para isso. Comemorar isso. Porque daí o Reinaldo, na matéria estava escrito: extremistas têm um feriadão asiago. Lula celebra em paz o 7 de setembro e reaças roem os cotovelos. Fala sério. Holiday, como lidar... De novo, a nossa audiência, eu falo isso, ela tem que estar muito mais preparada do que no passado. No passado, essas mudanças abruptas não aconteciam. E quando elas aconteciam, pega o Paulo Francis. Ele justificava durante muito tempo porque ele era um cara de esquerda. Falando, olha, eu era burro, eu era manipulado. E ele ficou a vida inteira, até morrer, o cara lembrava disso, até com vergonha. Não, burro não. Mas o cara lembra disso. Jamais diria que ele era burro. Não, eu sei, mas Eu fiquei quietinha. Não, tudo bem. Eu era fã do Francis, mas vai lá. Mas a galera tem esse negócio de, quando muda drasticamente, justificar para as pessoas, porque a audiência merece isso. É uma obrigação moral que o jornalista tem. O Holiday fez isso. Então, o Holiday é um exemplo... Não, mas o Holiday é um exemplo enigmático porque ele não era aquele anti-bolsonarista radical. Ele estava meio que naquele começo do MBL, quando o MBL Ele estava... sendo influenciado com aquela galera do MBL. Ele estava com más companhias. Dose de MBLismo. Mas aí ele não entrou nessa onda, ele se afastou. Eu lembro que ele se afastou sob a alegação de que ele ia cuidar mais da pauta dele, de pautas que interessavam a ele, pautas pessoais. E daí ele fez um meia-culpa e ele sabe que até 2030, 2040, vai ter gente apontando para ele falando traidor, sacana, safado. Não é verdade, Holiday? Exatamente, com certeza. Não, e tudo bem mudar de posicionamento e tal, desde que você tenha uma linha, né, de raciocínio e justifique isso. Que é uma coisa que não faz muito sentido quando a gente fala de Gilmar Mendes e Reinaldo Azevedo, né? Bom, mas enfim, eu quero focar... pois é, são bem amigos. Mas eu quero focar nessa coisa aí da Lava Jato, da delação premiada e tudo mais. Viralizou esse vídeo do Gilmar Mendes falando que as prisões eram
torturas, eram métodos de tortura para que as pessoas viessem a delatar, e viralizou também um vídeo do Augusto Botelho, que hoje está como secretário do Flávio Dino, na época era um dos debatedores da CNN, dizendo também que as prisões na Lava Jato eram torturas. A missão das prisões, o objetivo das prisões era fazer com que as pessoas, depois de um tempo lá, tivessem uma certa pressão psicológica que as fizessem delatar, fosse verdade ou não, o que estivessem delatando. Só que, em relação a este caso que está acontecendo agora do Bolsonaro, eles estão dizendo que não é tortura. E aí o Reinaldo Azevedo, mais uma dessas pessoas, vem tentar justificar por que não é tortura. Em um dos posts ele disse, basicamente ele disse que é por conta do tempo, porque Marcelo Odebrecht teria ficado mais de 1 ano preso, enquanto que o Cid só ficou 4 meses preso. Só que há uma diferença fundamental entre o que aconteceu na Lava Jato e o que está acontecendo agora com o Mauro Cid. Marcelo Odebrecht ficou preso preventivamente mais de 1 ano? Ficou. Só depois então ele delatou? Verdade. Só depois então foi solto? Verdade. Só que as decisões que levaram Marcelo Odebrecht para a prisão vieram da primeira instância. Os advogados dele foram lá e recorreram ao TRF4, não conseguiram libertá-lo. Foram lá e recorreram ao STJ, não conseguiram libertá-lo. Foram lá e recorreram ao STF e não conseguiram libertá-lo. Depois que fizeram a delação, ela foi homologada na primeira instância pelo Sérgio Moro. Um grupo de desembargadores homologa de novo na segunda, o STJ referenda e o STF nunca negou, pelo menos não até a anulação dos casos, que houvesse alguma coisa de errado, tanto na delação quanto no acordo de leniência. E não acaba por aí. Todas as pessoas que estavam presas na Lava Jato haviam sido investigadas e apontadas como criminosas pelo Ministério Público. Agora vamos para o caso de Mauro Cid. Ele é investigado, primeiramente, pelo Ministério Público, ainda lá no governo Bolsonaro. O Ministério Público diz, olha, não tem nada de errado aqui. Foi um dos primeiros inquéritos que realmente foi solicitado pelo Ministério Público. Depois foi arquivado. Vem o Alexandre de Moraes e, de ofício, abre o inquérito das milícias digitais, que é deste que nós estamos falando agora, sem que houvesse um pedido do Ministério Público. O próprio Alexandre de Moraes, portanto, passa a dirigir as investigações, sem a presença do Ministério Público. O mesmo Alexandre de Moraes que investiga Mauro Cid o manda prender. E a instância revisora, a instância máxima que ele poderia recorrer é justamente a que já abriu a investigação. Então veja, ele é investigado pelo Supremo, ele é preso pelo Supremo e os recursos dele são analisados pelo mesmo Supremo. Não há outras instâncias, não há mais a quem recorrer. E há um claro espírito corporativista dentro do Supremo. Tanto é verdade que nenhuma das prisões decretadas por Alexandre de Moraes foram revisadas pelo plenário. Nenhuma das suas ações de ofício foram revisadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Tudo é sempre confirmado. E os advogados não têm a quem recorrer. Aliás, sorte dos advogados que têm acesso aos autos do processo. Nada disso chegou perto de acontecer na Operação Lava Jato. E, principalmente, porque sempre havia a quem recorrer. E aqui não há a quem recorrer. Então, sim, o que aconteceu com Mauro Cid, ao contrário do que aconteceu com Lula, ao contrário do que aconteceu com Marcelo Odebrecht, é tortura. E é tortura porque não tem recurso. E é tortura porque quem investiga também manda prender. É tortura porque quem manda prender também analisa o recurso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.